Muito bem, gente. Nós estamos aqui, eu e a Rose vamos dar essa aula em conjunto. Eu faço uma parte, ela faz outra parte. Tem dia que o jogral é maior, sabe? A gente troca quase 4 vezes sobre um assunto chamado Vida Cristã Integral. Essa imagem que tem aqui, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar. É uma imagem, de certa forma, quem não conhece esse objeto, é uma cômoda que se usava muito no passado, onde as pessoas colocavam em cada gaveta algum tipo de roupa. Talvez uma de meia, outra de cueca, outra de camiseta e assim por diante, tá? Só que todas fazem parte do quê? Da mesmo móvel. Mas são divisões diferentes e utilizações diferentes. Então, na nossa vida cristã é assim que funciona. Nós somos um só, mas nós temos várias interações com pessoas, com situações, com os nossos familiares. E é isso que nós vamos tratar nesse curso que vai ser serão 8 domingos. Então, a proposta inicial desse curso é viver uma fé que transborda para todas as áreas da vida. E descubra como alinhar suas prioridades. Hoje vai ser a aula de prioridades, relacionamentos. Nós vamos falar de relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Vamos falar um pouquinho também sobre pureza. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho e os princípios do reino. E como integrar tudo isso na caminhada ou na rotina diária. Assim, o que a gente espera é que cada um de vocês, assim como nós também, possamos levar uma vida cristã que reflita o Evangelho nessa caminhada que a gente tem aqui, ok? Então esse é o objetivo da aula. Ela está proposta dessa forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu falo de prioridades e a Rose fala de tomada de decisões. Semana que vem nós vamos falar sobre relacionamentos de amizade. Tá? Depois, dia 23, nós vamos falar um pouquinho de família. Tá? Nós vamos falar como é essa questão da família. Nós vamos falar um pouquinho sobre solteiro ou solteirismo. Talvez um assunto novo para muitos de vocês, e vocês até nem percebam as pessoas que estão solteiras no nosso contexto de igreja. Nós vamos falar um pouco de pureza. Rose vai abordar o lado feminino, eu vou abordar o lado masculino. Nós vamos falar também sobre no trabalho. Como é a nossa interação com o trabalho? Será que tem alguma coisa a ver o nosso trabalho com o reino de Deus? Nós vamos falar também um pouquinho sobre finanças, né? Quais são os princípios de mordomia cristã. E também nós vamos falar sobre o serviço na igreja. Tá? Então é lógico, você pode falar, puxa, mas cada um desses itens aí é um tema de uma escola bíblica, com certeza. Né? Então, eu acredito que esse curso ele serve para despertar em você talvez algumas necessidades, que você olhe e fale assim, opa, nessa área aqui eu preciso me aprofundar um pouco mais. E ao aprofundar, você tem recursos no site da igreja ou recurso em outras aulas para você complementar mais. Sem dúvida, nós vamos passar livros que você pode consultar, sites e assuntos que estão relacionados, tá ok? Você está na sala certa? Não está na sala errada? Vai que isso vai continuar? Então tá bom. Lembre-se, tem o bolo da Cíntia depois aí, né? Vai ter que cortar com gilete esse bolo depois. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre prioridades e vivendo prioridades com sabedoria. Pergunta que eu quero fazer para você. Você já agora para um pouco aqui e olha para o futuro, tá? Qual é hoje o maior objetivo da sua vida? Agora é lógico, todos vocês, crentes em Jesus Cristo, vão falar o quê? Né? Que é honrar e glorificar a Deus. Tá, tudo bem. Qual é o maior objetivo? Eu sei que do Pedro e da Aline, o maior objetivo deles agora qual que é? Casar. Né? Até casar. E depois vem outros. O outro é ter um filho, o outro é fazer a faculdade. Qual é o seu? Qual é o seu? Parou para pensar nisso já? Ou não deu tempo? Tá num corre tão grande, fazendo, e não parou para pensar. Qual é o seu maior objetivo? E como você, isso é pergunta de entrevista, né? Como você quer se ver daqui a 5 anos? Em 2030? Como você se imagina lá? Eu já fiz esse exercício essa semana, mais velho, né? E uma beira, assim, de uma aposentadoria, né? Do ministério a gente nunca aposenta,
mas talvez das funções ministeriais, sim. Porque aí você vê, 62 com mais 5, 67. Uau, né, Rose? O pessoal já não me... Tem que parar, né? Tem que parar. Se não aguenta... Então, como é que se vê daqui? Nossa, você imagina daqui 5, então, né? Tem um... Não, aqui o Pepe acho que está guardando. Então, tem 1 e 1 aqui, ó. Pode vir. Então, como que você olha? Você já fez esse exercício de parar? Como eu quero me ver em 2030? Mas você vai perguntar em que áreas da tua vida? Em todas. Ah, então eu preciso pegar papel e caneta. Precisa? Precisa pegar papel e caneta e marcar. Como eu quero ver daqui 5 anos? Com a minha família? Quantos livros eu quero ler até lá? Quanto eu quero crescer com Deus? E assim por diante. Tá? Mas para chegar nos 5 anos, você tem que pensar o seguinte. No final desse ano, o que eu preciso ter corrido até o final desse ano? Porque não adianta nada, você fala assim, não, meu projeto é até, vamos supor aqui o projeto na área financeira, 2030 eu quero ter R$1 milhão, legal. E quanto você guarda hoje? Nem R$1, não vai dar, esquece, a matemática não bate. Né? Então qual é o seu projeto? O que você vai fazer esse ano? Agora, aí eu vou afunilar mais, o que você vai fazer essa semana? Então, tudo isso tem que passar pela sua cabeça, se não passa... E nós temos, infelizmente, nós carregamos, né? Não sei se é uma visão de Brasil, nós sempre não pensar muito o que vai acontecer depois. Nós somos muito imediatistas. Então, toda vez que eu passo numa obra lá em São Paulo, aí eu olho e falo, nossa, isso daqui era para ficar pronto para a Copa. Não acabaram ainda. Era para a Copa, não acabou. Tudo bem, estou trabalhando nela, né? Mas não acabaram ainda. Olha que ideia de projeção, né? Será que não teve um engenheiro ali competente, um administrador que parou, olhou e falou assim, não, se a gente quer para a Copa, quando a gente começar, quanto nós vamos gastar? É lógico, no meio desse caminho nós sabemos que tem alguns desvios. Quais são os desvios? Corrupção, muda a liderança e assim por diante, a gente conhece tudo isso. Mas na nossa vida também isso pode acontecer. Então você pode se corromper no meio do seu projeto. Então talvez você tenha um projeto e tenha uma casa própria. Então quanto é que você precisa guardar por mês? Quanto é que você precisa guardar por dia? Quanto é que você precisa guardar por ano? E se você não pensa em nada disso, aí vai. Mas muito bem. Então eu já dei a notícia ruim para vocês, vocês precisam fazer. Agora vamos uma parte importante. Quando nós pensamos em prioridades, tá? Qual é a primeira prioridade na sua vida? Quem? Deus. Ótimo. E a segunda? Família. Ótimo. E a terceira? Trabalho. Tá bom. Tá igualzinho minha cola. E a quarta? Ministério ou serviço na igreja? Tem a quinta? Qual? Lazer? Não, aí não é prioridade. Aí é desespero de causa, é outro assunto que nós vamos conversar. Muito bem. Se Deus... E olha, não fale, o professor é bugrino e a professora é corintiana. Se Deus é sua primeira prioridade, e você fez essa lista assim corrida, quanto tempo você precisa gastar com Deus? Diga pro titio. Quanto tempo? 1 hora por dia? Sua família é prioridade? Quanto tempo você precisa gastar com ela? 6 horas por dia? Não, vamos ser realistas. Quanto tempo? Investir? Isso. Então vamos lá. Quanto tempo você gasta com a família? Tempo. Com Deus também é tempo de qualidade ou tempo? 4 horas por dia? Seu trabalho, quanto tempo você gasta?
8, gostei desse 8, mas normalmente é 12 horas. Serviço na igreja, 1, 2 horas por semana? Por semana? 1 hora, 2 horas? Quanto que dá? 3 horas? Semana? Lazer, quanto você gasta? Upa! Aí por dia se bobear, vai 1, 2 horas, né? Conta não fecha. Porque se Deus é a primeira prioridade, e eu não gosto dessa lista, eu acho que essa lista não funciona. Porque se Deus é a primeira prioridade, eu deveria gastar com Ele quantas horas? Pelo menos 10, ou mais do que eu trabalho. Se o trabalho está em terceiro, eu tenho que gastar então com o trabalho talvez 6 horas. Mas quem que trabalha 6 horas? Só a Jaque. Ei, Jaque, muito bem, né? Muito bem. Então isso daqui não vai dar certo. Por que não dá certo? Porque a gente está acostumado com essa lista que vem importada lá dos gringos, e a gente vê que essa lista, todo livro que a gente olha, né, a gente pega e vê essa listinha assim. Então, eu não acredito nesse tipo de lista. Eu vou mostrar por que já. Suspense, para você ficar na aula um pouquinho mais. Definição de prioridade, condição, estado, de primeiro, o que vem antes, antecedência no tempo e na ordem. Condução de quem está em primeiro lugar em urgência ou necessidade. Direito, possibilidade legal de falar primeiro e assim por diante. Quando a gente pensa em prioridade, é de fato o que está na frente, o que tem mais importância, né? Mas a gente tem que pensar no nosso dia a dia, será que é assim que funciona? Será que é nessa ordem? Porque muitas vezes no lazer a gente está gastando, talvez você fala aqui de 1, 2 horas, mas nós estamos pensando talvez aqui só num esporte. E o tempo que você passa de Netflix e assim por diante, né? Ou zapeando no celular, né? Quanto também entra nessa área aqui. Ou na área do ócio, né, que você queira colocar aqui, né? Mas um homem conhecido da década de 70, mais ou menos, foi muito forte. Ele foi um dos maiores, foi o homem mais rico do mundo. A parte principal dele, ele construía navios. Ele diz o seguinte: aprendi o valor e a importância do tempo. Falando da linha do tempo, tá? Por isso trabalho 2 horas a mais todos os dias, de forma que no final de cada ano ganhe equivalente a um mês extra de trabalho, né? Essa era na visão de um homem extremamente capitalista, e a visão dele era só ganhar dinheiro, porque o dinheiro era o único recurso que ele precisava para viver. E também a gente tem, muitas vezes tem essa definição de que tempo é dinheiro. Está errado. Está errado. Mentira, pois dinheiro você pode guardar, tempo você não tem como guardar. Então, se você investiu sábado com sua família, legal, você fez um investimento bacana. Se você não investiu, não dá para investir de novo. Já foi, já passou aquele sábado. Agora, se o sábado você pegou ali R$500 e falou, não, hoje eu vou guardar esses R$500 aqui, e guardou, você está guardadinho, amanhã você tem esses R$500. Então, não dá para economizar tempo. O tempo passa, o tempo vai, o tempo voa, o tempo corre. Então aí a gente precisa refletir um pouquinho e ter algumas considerações quando a gente pensa na ideia do que é planejado e o que é não planejado. Muitas vezes nós não planejamos muitas coisas na nossa vida. Você nem sabe como vai ser a sua agenda da semana. Você não sabe nem qual vai ser a agenda da sua tarde. Você acha que não sabe nem o que vai fazer depois quando terminar a aula aqui, né? Infelizmente, essa é uma cultura nossa. A gente precisa reverter isso. Uma cultura, talvez, do brasileiro, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos um Deus extremamente organizado. E nós precisamos, né? Então, é bacana a gente considerar que o tempo passará da mesma forma para todos nós. Só que os resultados vão ser diferentes. Para alguns, o tempo passa. A pessoa, e nós que lidamos na área de aconselhamento, é triste você ver uma pessoa de quase beirando seus 70 anos e sentar na sua frente e falar que não construiu nada. Estou falando só de bens materiais, tá, gente? Não construiu nada. O caos familiar, fraco no relacionamento com Deus, não tem recursos e com 70 anos vai fazer o quê? Então, passou para ele. Tinha que ter investido, tinha que ter feito alguma coisa em todas essas áreas aqui, né?
Então a gente tem essa visão, né, equivocada de que o tempo, né, e também não planejou investir nas prioridades, e aí você vai ter vai lamentar o gasto das suas energias e recursos. O que acontece? Você acaba, na realidade, gastando mais energia para recuperar alguma coisa. E tem coisas que não recuperam. Por exemplo, quantos daqui são pais de filhos ainda dentro de casa pequenos? Levanta a mãozinha aí. Olha só. O tempo passa rápido. Quando você já olha, eu noto, né? Quando eu vejo algumas dos filhos de vocês que já cresceram, eu falo, uau! O que você está investindo ali? Se você não investir, passou. Pensando também, né? Benjamin Franklin falou, se você falha em planejar, está planejando falhar. Então você tem que ter planos e projetos. Né? E sim, essa semana, onde você gastou tempo? Se fizesse um balanço semanal, como você investiu tempo essa semana? Foi útil ou foi só um desperdício? E também tem essa grande mentira também, que o pessoal fala do importante e do urgente. Né? Essa não é mentira, o próximo vai ser a mentira. O que é importante e o que é urgente? Alguns autores vão dizer que o urgente era aquilo que era importante e não foi feito. Aí vira urgência. Estou acompanhando um pai, não é daqui, é de outra cidade, e ele tem uma filha adolescente. E o Fernando tem uma expressão muito interessante. Ele fala assim, a bomba que não é desarmada na infância explode na adolescência. Bingo. É verdadeiro. Ele disse que a filha foi para o acampamento, agora no final do carnaval, do mesmo jeito que foi, voltou, e disse que ela não sente Deus. Eu falei, é lógico que ela não sente Deus. Ela não lê, ela não ora, ela não obedece os pais, ela vive em rebeldia. Como é que vai sentir Deus? Agora é duro, porque ela já está com 16 para 17 anos, que ele investiu nessa garota. Né? Diz que quer namorar um cara incrédulo, né? E vai namorar escondido, se o pai não deixar, posta fotos indecentes na internet. Agora é complicado. Né? Por quê? Talvez ele priorizou algumas dessas coisas de forma equivocada onde não devia. Né? Definir também o que é urgente e o que é importante. Porque muitas vezes você tem uma visão muito equivocada do que é importante e do que é urgente. Quando a gente pensa nessa imagem, o que os dois personagens... É o mesmo personagem em duas ações diferentes. É um bombeiro, né? Só quando a gente pensa num bombeiro, a gente pensa sempre nessa imagem aqui. Ele apagando o fogo. Mas a gente esquece que o bombeiro tem a parte de prevenção. Por exemplo, a igreja é sujeita e toda empresa é sujeita. Uma vez por ano, a cada 2 anos, não sei quanto que vence aquilo lá, o bombeiro passa na organização para ver se está tudo ok. Se tem hidrante, se tem os extintores, se tem a área de escape, chama prevenção. Para evitar isso aqui. Porque depois que tem isso aqui, só vai apagar, não vai salvar nada. Então a gente tem que estar bem atento, né? E pensar nisso, né? Nós precisamos fazer algumas ações, talvez agora você tem que fazer na sua vida, em várias áreas dessa, preventiva. Porque depois uma intervenção pode ser tarde, pode não ser muito adequado. Importante também, dizem isso, né? Que tem um ditado americano, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, e tem um ditado europeu que diz, deixa tudo que puder para amanhã, pois amanhã talvez não tenha que fazer nada. Então, esse daqui eu acho que a gente segue, eu acho que a nossa origem portuguesa, a gente segue um pouquinho para esse lado aqui, vamos empurrar para amanhã, né? Vamos deixar, vamos empurrar, né? A lei aí do Zeca Pagodinho, vamos deixar levar, né? O general americano diz, o que é urgente raras vezes é importante, e o que é importante raras vezes é urgente. Você tem vários livros falando sobre urgência e importante. Pessoas que muitas vezes vêm procurar você e falam, é urgente, eu preciso conversar. Uma vez lembro de um episódio, foi bem interessante. Uma senhora, nós tínhamos essa quadra aqui ainda, né? Isso faz tempo, hein? O culto era aqui embaixo, não tinha essa quadra. Uma senhora passou perto do Fernando e eu estava próximo dele, a pessoa falou assim, Fernando, preciso conversar com você. Meu casamento acabou.
Aí, eu tenho água, obrigado, Léa. Também tem. Nós temos armado. Aí meu casamento acabou. Aí o Fernando parou, ele ia subir para pregar. Ela falou isso. Aí o Fernando parou e falou assim: mas agora tá acabando seu casamento? Não, são anos que vem vindo ruim. Opa, a gente marca semana que vem. Pensa friamente comigo. Isso daí tá vindo arrastado. Então, não era urgente. É uma situação importante que vai ter que se resolver depois. Mas nós temos algumas perguntas que nos incomodam, né? E eu quero lançar essas perguntas agora na conclusão. E a primeira pergunta que você tem que se fazer, de fato, quem é o Senhor para você? Será que é só aquele que você vem de domingo, na escola bíblica? Eu não posso falar da turma do culto, que eles estão lá em cima, né? E eles, muitas vezes, a turma da manhã não desce para a turma... É outra igreja, né? São igrejas diferentes. Mas quem é Deus para você? Será que Deus, ele ocupa todos esses espaços? É isso que nós vamos trabalhar já já? Na sua agenda? Ou quando você está no trabalho, opa, aqui não tem Deus. Opa, se aqui não tem Deus, tem alguma coisa errada. Nós vamos falar mais especificamente disso quando falar de trabalho. Então, quem é Deus de fato para você? É aquele, como Cristo diz, que quer ser o amigo, quer estar lado a lado com você? É assim que você vê Deus? Ou você vê aquele Deus da visão da Igreja Católica longe, distante, afastado? Isso é importante. Como você vê o seu cônjuge? Como é para você? Qual tem sido esse relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Ou também, vocês que têm filhos, como são seus filhos? Porque muitas vezes, hoje nós vivemos uma era, não é o nosso assunto de educação de filhos aqui, mas que o filho ficou sendo endeusado. Meu filho, meu mundo. E quando eu fico imaginando quando esses filhos dessa geração saírem de casa, eu creio que muitos casamentos vão afundar. Porque quem de fato é? E você que é filho, qual é o relacionamento que você tem com seus pais? Que eu trabalho para você? Se é que ele está ocupando o lugar do seu Deus, opa, tem alguma coisa errada. Você tem que mudar essa perspectiva. E também, como é o seu serviço no reino? Será que eu tenho investido meu tempo para servir no reino de Deus? Ou deixo isso daí para os outros? Para mim, não. E também, como é o seu lazer? Será, outro dia eu estava conversando com um irmão nosso e ele falou assim, nossa, eu fiz tanto exercício na noite anterior de vir para a igreja que eu quase nem consegui acordar, tão cansado que eu estava para vir no culto. Aí eu olhei para ele e falei assim, legal, hein? Ele falou assim, e eu falei isso tanto para meus filhos, né? Eu posso falar porque ele é amigo, é da minha idade quase, né? Eu falei assim, não tem nada que falar para você, você sabe o que é, né? Agora, priorizou o quê? Equivocadamente. Equivocadamente o lazer. Mas eu quero trazer alguns exemplos bíblicos de prioridade em ação. E aí eu vou trazer os exemplos bíblicos porque, afinal de contas, nós estamos, o quê? Numa escola bíblica, né, gente? Nós precisamos, né? Então, como normalmente nós vemos as prioridades? E eu quero que você esqueça esse modelo, mas comece a olhar esse. Esse amarelo é você. E no centro da sua vida, quem tem que estar? O Senhor. Opa, não é mais em cima da sua vida. Ele tem que ocupar o centro da sua vida. Ele tem que ocupar o âmago do seu ser. É ali que tem que estar o Senhor. E aí você tem interações de Deus com você e você com Deus. Quando? Você lê, quando você ora, quando você medita. E nós já tivemos uma série passada ali de disciplinas espirituais, quando você escuta um louvor, quando você ora aquele louvor, quando você, falei de orar, meditar, você memorizar versículos, né? Você ter momentos, né? E uma vez eu fui exposto a essa realidade de ter hora silenciosa, mas silêncio mesmo, solitude. Gente, como é difícil isso. Eu sou um cara que falo pra caramba, fico imaginando você, Jaque. Nós falamos muito, nós brincamos muito, nós queremos conversar, e o objetivo era sair por um tempo e ficar quieto. Só você, a Bíblia e Deus. Uau! Por quanto tempo foi? 5 minutos? Não. Tinha que ficar por meio período. Era uma tarefa do curso de mestrado. Eu falei, será que eu consigo fazer isso?
como é difícil para a gente. Tantas distrações nós temos. Tem lá aquele local em que os meus filhos foram passar um tempo lá de intercâmbio, um local cristão, e tinha grupos evangélicos que iam lá para passar uma semana de silêncio. Uma semana. Passava em silêncio. A Isabela odiou, queria voltar rapidinho embora, falou, não quero mais isso. Mas também você não para nisso, tá? Você tem Deus, o eu, e você tem essas interações. Com o quê? Com a sua família. Então você não tem que chegar e falar, por quê? Alguém já falou, quando eu estou trabalhando, eu estou pensando na minha família? Sim, deve pensar. Então você começa essas interações. Com o quê? Com a família, com o mundo que você vive, com os ministérios da igreja, com o governo, com o trabalho, com o lazer. Então você não consegue fazer listado assim, por exemplo, agora estou com a família, não tem Deus, não tem trabalho, se alguém ligar da igreja eu não vou assumir. Não. E quando você também está no seu trabalho, você tem que estar ali, às vezes você tem uma negociação importante para fazer, você tem que fechar sua porta um pouquinho e falar, Senhor, me ajuda nisso aqui. Preciso da sua sabedoria, da sua orientação. Eu não sei quantos de vocês... Hoje eu faço isso direto, porque é lógico, eu sou pastor, né? Mas quando eu estava também na iniciativa privada, eu tinha que fazer isso muitas vezes. Como é que eu lido com esse cliente? Trabalhava com vendas, como é que eu lido com o meu supervisor? Senhor, me dá sabedoria, eu preciso ser sábio para lidar com essas coisas. Não, mas aqui é trabalho, então Deus não entra nessa história. Não, gente, está tudo amarrado. Então é como se fosse em cima de uma mesa, é bem diferente, não é em lista, mas é em cima de uma mesa, onde nós vamos ter interações constantes com o mundo. Você sai no mundo aí fora. Você escuta uma notícia no rádio, já, amanhã cedo, e como você interage com ela? Você não vai ter a sua visão, a sua cosmovisão cristã de como interagir com isso? Os ministérios, como é que eu vou interagir com os ministérios? E o grande problema é também, se de fato eu estou gastando o tempo equilibrado entre essas coisas, nós vamos falar para frente. Mas vamos pegar um personagem, tá? José. Quem pode ler o que está projetado? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo do meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugido para fora. Isso, Gênesis 39, de 7 a 12, nós temos um pequeno relato da vida de José. Tem outros relatos dele lá atrás, quando ele estava no cárcere, mas aqui ele estava numa posição bacana. Ele estava numa posição de status. Ele estava servindo ali na casa de um servo importante daquele império. E a mulher do seu senhor faz uma proposta para ele, bem indecente. É um dos primeiros relatos de assédio sexual no trabalho aqui, né? Você tem. E aí, mas ele podia olhar, e o texto fala, eu trabalhando na casa, ele podia olhar e falar assim, não, mas aqui é meu serviço. Se a mulher está exigindo isso, faz parte da minha descrição de trabalho aqui. Não, o que ele fez? Pecaria contra Deus. Então, voltando lá no nosso gráfico, tem o trabalho dele, tinha a família dele fora, ainda não estava com a família formada, mas ele ia pecar contra o Senhor? Negativo. Agora, com isso tem algumas consequências, né? Você sabe disso. Quais as consequências que vão ter isso? Então, na realidade, ele expressa suas prioridades em meio às circunstâncias que ele passava.
Então ele estava com a mulher do seu senhor, na casa do seu senhor. Aí depois ele vai... Isso daí causou o quê? Cárcere para ele. Vai para a cadeia. Lá ele exerce também as suas prioridades. Porque quando chega o sonho para ele revelar, ele revela aquele sonho falando que não era dele aquela revelação. Mas o Senhor estava dando para ele. Quando depois ele está no palácio do faraó, acontece a mesma coisa. O faraó vem com aquele sonho e ele revela aquele sonho para o faraó. Então quando você pensa, José usou as prioridades bíblicas nas circunstâncias que eles estavam passando. Ele não fez uma listinha assim. E outra, era um perigo danado ele falar que acreditava no Deus dos seus antepassados, numa cultura que cultuava outros deuses. Mas ele não estava preocupado com isso. Estava preocupado com o Senhor. Então nós temos um exemplo de um homem que fez isso. Um outro homem que nós temos um exemplo também é Moisés. E Moisés é muito interessante quando a gente pensa em Êxodo 18, de 13 a 26. Moisés está conduzindo todo aquele povo. Tem muita gente para conduzir. E aquele trabalho está pesado. Ele julgava desde uma galinha que pulava para o lado do vizinho e o vizinho pegava e matava aquela galinha. A galinha não na época, mas a ovelhinha, se passasse a cerca do lado de lá, o vizinho pegasse, o pessoal vinha, olha, ele matou a minha ovelhinha, e agora? Até os casos maiores. O sogro falou, ei, está fazendo coisa errada. Você precisa organizar o seu trabalho no que é de fato importante, dividindo ali, primeiro, o modelo de organograma gerencial, é assim que vai funcionar. E o que ele fez? Em tudo isso, ele exerceu as prioridades. Ele exerceu essas prioridades. Então ele pôde, esse texto é longo, mas ele prioriza dentro do tempo que ele tinha disponível. Por quê? O sogro olha para ele e fala assim, em especial no verso 16... Quando tem alguma questão, vem a mim, para que julgue entre um e outro, e declare os estatutos de Deus e a sua lei. E o sogro, no 17, diz, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer, e aí ele divide um pouco. E no verso 26 diz, estes julgarão o povo em todo o tempo. Então havia uma limitação de tempo ali para eles fazerem as coisas. Quando você pensa também no profeta Daniel, era um outro homem também que priorizava o seu tempo com Deus sobre as suas atividades. Quando é interessante porque ele é colocado como, eu estou voando sobre esses personagens, tá? Ele é colocado como um dos 3 mais importantes do reino. E depois como um mais importante. Se você quer ler um pouco mais sobre Daniel, mas no verso de 6, Daniel 6, de 10, no verso 10 diz assim, 3 vezes por dia se punha de joelho, orava, dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Eu fico imaginando a agenda de Daniel. Um reino que estava dominando todo o que era terra conhecida ali. Ele era o 3º nesse reino e ainda o 1º. Quase sendo indicado como um primeiro-ministro ali. Por características que o Senhor tinha dado para ele de revelar sonhos também. E de repente, você imagina, ele está ali trabalhando, ele sai e vai ter o tempo dele de oração. Ele sai e tem o tempo de oração. Ele sai e tem o tempo de oração e meditação. E por causa disso, ele foi acusado. Por causa disso, ele foi levado lá para os leões. Mas Deus falou, não vai morrer dessa vez, você vai estar liberto. Então quando a gente pensa nesse personagem, ele priorizou o tempo dele com Deus. Nós temos outros personagens, quando a gente pensa na igreja em Atos, a igreja começando. Você tinha o capítulo 1, os discípulos confirmam, o Senhor Jesus confirma com os discípulos falando assim, olha, eu vou dar poder para vocês, Jesus já tinha prometido isso, vou mandar o Espírito Santo, Jesus tinha prometido isso, e vocês precisam ir e fazer o que tem que fazer. Samaria, em todos os locais, vamos em frente. Capítulo 2, Matias é escolhido, e em seguida, no capítulo 1, Matias ainda é escolhido, capítulo 2, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Pedro prega ali quase 3.000, e são 3.000 convertidos naquela pregação. No capítulo 3, Pedro e João cura na entrada do templo. No capítulo 4, eles estão diante do Sinédrio. E aí estão ali, pessoas estão repartindo seus bens e assim por diante. No capítulo 5 já tem uma confusão com Ananias e Safira. E quando chega no capítulo 6, os discípulos dizem assim, capítulo 6 de Atos: então os 12 convocaram a comunidade, 6:2, dos discípulos, e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não era menos importante servir às mesas. Mas se você olha o retrospecto anterior, Pedro, quando pregava, era 3.000. João curando, pregando. A igreja ia crescendo e eles ainda tinham que servir as refeições. Espera lá, vamos pôr outras pessoas e vamos priorizar o nosso tempo de atendimento e estudo da palavra e pregação da palavra. Quando você pega também discípulos e oposições que ele tem, lá em Atos 5, tem uma oposição forte das leis civis do país, e Atos 5, 26 em diante, e talvez você conheça nisso, o capitão da guarda se aproximou, trouxe sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando ao Sinédrio. O sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinaste nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens. No verso 5, 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Frontalmente ele faz ele entra e vai falar assim: não, nós queremos pregar, nós vamos priorizar o evangelho, tendo as consequências que nós vamos ter. E todos tiveram, né? Todos morreram, exceto João, todos morreram de morte, assim, de fato, morte matada, que nem se diz, né? Todos foram martirizados, né? Decapitado, crucificado, tearam fogo e assim por diante. Agora, você vê que em nenhum momento, nenhum desses personagens que eu peguei, eles tiraram do centro da vida deles o Senhor. Não ficou numa lista estanque, largada de lado, então agora check, fiz isso. Porque a gente tem muito, né, do check. Opa, esse eu fiz, opa, esse eu fiz, esse eu fiz. Não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona a nossa vida cristã. O exemplo máximo que nós temos, sem dúvida, né, é o Senhor Jesus. E na covardia falar do Senhor Jesus, da agenda que ele teve e as priorizações que ele teve, e logo no começo do seu ministério, em João 2 é relatado que ele vai numa festa, e a mãe já pede para ele fazer o milagre, ele fala: calma, não é chegada a hora ainda, e aí acontece. Quando você vê em Marcos capítulo 1, verso 35, tendo se levantado alto madrugado, seria entre as 3 e as 6 horas da manhã, e ele vai orar. Por quê? Porque a agenda do dia ia ser puxada, e ele estava se preparando para o que viria. Quando você vê em Mateus 15 também, uma multidão seguia. Então Jesus investia tempo nisso, em priorizar seu tempo de qualidade com o Senhor e interagindo no meio das situações. O que a gente ganha em priorizar? Primeiro, uma vida proveitosa e abundante. Provérbios vai dizer: os planos do diligente tendem a abundantes, mas a pressa excessiva a pobreza. Então nós temos que ter planos. Por isso que eu falei, como você quer se ver daqui 5 anos. Né? Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, e faz a guerra com prudência. Né? Aqui a ideia de fazer guerra com prudência era no modelo que tinha ali do Velho Testamento que eles precisavam. Né? Mas hoje em dia tem gente fazendo guerra por qualquer coisa. Né? Não interessa se é guerra só comercial, guerra de guerra mesmo. Né? Então, precisamos ter planos. Precisamos ter os nossos planos em ordem, o que a gente quer daqui 5 anos. Também uma vida proveitosa. Tá?
Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da mente. Experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que ter uma vida proveitosa quando a gente desfruta das nossas prioridades equilibradas. Não em linha, mas como eu estou vivendo essas prioridades. Um outro aspecto também, a gente passa a depender do Senhor. O texto de Tiago vai dizer: vou lá, vou ganhar, vou lucrar, se o Senhor quiser. Então, a dependência do Senhor, total do Senhor. Também a gente tem que pensar numa saúde física, mental e espiritual. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, a parte do mal, e será isso saúde para o corpo. A Bíblia fala da saúde do nosso corpo também. E refrigério para os ossos. Então, é um conjunto. Nós não somos uma gavetinha só, espiritual. A nossa cômoda aqui tem várias gavetas, né? E desfrutar também da melhor parte. Esse é o clássico quando a gente olha, quando a gente pensa em Marta e Maria, e a palavra que o Senhor Jesus dá para ela. Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte. Vivemos numa sociedade extremamente ansiosa por tudo. Por tudo, por tudo. Prometo que eu vou acabar agora, tá? Não vou acabar agora, não. A conclusão eu vou fazer depois do intervalo. Vamos fazer um intervalinho. Um pouquinho só. Talvez você tenha que mudar algumas coisas. Quando a gente pensa em mudar prioridades, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam ao rei ao mar, que eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim e eu os fareis pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e os seguiram. É interessante porque quando a gente olha... Gente, vamos fechar a porta, hein? Precisa fechar a porta. Isso. Quando você olha essa realidade aqui, eles estavam como pescadores e a prioridade, Jesus fala: vou mudar. Vou mudar totalmente o que vocês vão fazer. Vou mudar a sua realidade de vida. E aí a gente tem que voltar de novo àquelas perguntas que eu fiz para vocês antes, né? De fato, quem é Deus para você? O cônjuge, filho e pai, trabalho, serviço para o reino, seu lazer. E talvez aí você tenha que tomar algumas decisões, que a Rose vai falar já já. Mas quando a gente pensa nisso, talvez você tenha que mudar algumas coisas nas atividades que você está colocando só como check. Não é assim que funciona. Tá? Prioridades, elas são aplicadas nas circunstâncias. Amanhã você está no trabalho, ali você vai ter que muitas vezes atender um telefone da sua casa, para acontecer alguma coisa com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. Você fala: não posso, agora é só trabalho. Né? Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Dúvidas e perguntas sobre prioridades? Quem precisar de material, tem um livro muito bom, antiguinho, que eu recomendo, porque o grande problema das prioridades é quando nós gastamos tempo demais. Deixa eu só passar um apagador aqui, vou fechar com isso. Quando você gasta tempo demais numa das prioridades, quando você tem as suas prioridades lá, e muitas vezes você está gastando o tempo que era da família no trabalho, e aí ela fica distorcida. Aí você gasta isso aqui com a família, aí você gasta um tantão aqui com lazer, e aí não sobra nada quase com as coisas para o Senhor. Então, por isso, essa divisão tem que ser sábia e bem equilibrada. Fale, Alex. Eu acho que além de circunstancial, ela também, a relação de prioridades, ela é geracional. Né? Esses espaços que você definiu são dinâmicos ao longo da vida. Alguém que está começando a carreira, por exemplo, o nível de prioridade de tempo gasto no domínio vocacional da vida vai ser muito maior do que alguém que já está se encaminhando para a aposentadoria. Né? Um casal jovem sem filhos tem determinada dinâmica de prioridades familiares. Quem já tem vários filhos, ou quem já está na frente, os filhos já estão em casa, a gente também não pode olhar para isso de uma forma estática. Né?
Porque as prioridades mudam à medida que cada um desses domínios, de forma dinâmica, vão se alterando ao longo da vida. Né? Qual que é o livrinho de prioridades? Alô? Então vamos lá, gente. A minha parte é um pouquinho mais prática. Uma vez que a gente tem a prioridade estabelecida, a gente precisa tomar decisão, né? Todo mundo tomou decisão já hoje de manhã, que caminho pegar, que roupa colocar com esse calor, né? Que daqui a pouco vocês vão decidir o que vocês vão almoçar, hoje vocês já deixaram preparado o que vai almoçar. A vida da gente é feita de decisões, né? E eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, eu fui convidada para um acampamento e eu levei a minha melhor amiga de escola para ir comigo no acampamento. E nós duas tomamos uma decisão por Cristo nesse acampamento. Quando deu 2 semanas depois que a gente voltou do acampamento, nós iríamos ter provas. E nós duas estudávamos sempre juntos. Eu sempre fui muito boa boa aluna, né? E ela também. Só que o que acontece? Nós tínhamos acabado de aceitar Cristo, a nossa vida era outra e as nossas decisões tinham que ser outras. E eu me lembro que a gente estudava junto, mas a gente só dava aquela velha conferidinha assim, ó. A gente não colava uma da outra, sabe? Mas a gente só checava, né? Nós estudamos isso mesmo, né? Foi aquilo que nós vimos, assim, era um check só. Né? Raríssimas vezes a gente apagava e refazia, porque a gente tinha estudado junto. E 2 semanas depois, a gente estudou junto, e eu, e ela, e eu, e ela. Aí eu falei, Raquel, você nem olhou para mim? Aí ela falou assim, Rose, a nossa vida agora é diferente. Eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais. Eu tenho 60, foi com 17. A minha vida tinha outro dono. E a vida de cada um de vocês tem um dono, assim como a minha. E as nossas decisões não podem ser para me agradar. Tem que ser para agradar o meu dono. É aquele que eu falei que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Eu não posso mais fazer isso aqui, não agrada a Ele. Eu não posso pôr mais qualquer roupa. Eu não posso lotar minha agenda de qualquer jeito. Então, as nossas decisões, elas precisam ser permeadas, lembrando que você é um cristão. E se você está aqui, você não quer ser um cristão meia boca, né? Porque você está levando a sério, você quer estudar mais sobre a palavra de Deus. Então a gente não pode, gente. Essa é a primeira coisa das nossas decisões, né? Lembrar que a gente é crente. Ah, isso é radical. É para ser. Não tem meio crente. Ou é 100% ou é 100%. Então lá com 17 anos, eu aprendi essa lição, eu falei, é verdade. Eu vim de uma origem católica, que era o domingo, dia do Senhor. E naquela coisa de mostrar minha prova para ela, eu lembrei, opa, é todo dia. É qualquer ação que eu for fazer. Quando eu estava preparando esse estudo, eu estava fazendo um devocional em Atos, e eu fiquei chocada de ver como os discípulos eles eram sofredores pelo Evangelho. Nós estamos numa sociedade hoje cheia de dopamina. Ninguém mais quer sofrer. Tudo que for sofrimento a gente desvia. Tudo. E às vezes as nossas decisões desagradam a Deus porque nós estamos desviando do sofrimento. E quando eu vi isso aqui, fala, e concordaram com ele e chamando os apóstolos, açoitaram eles primeiro, mandaram que eles não falassem mais sobre Jesus e deixaram eles ir. Então, primeiro deram uma mão de pau nos discípulos e falaram assim, agora nós vamos soltar. E não fala mais sobre Jesus. E o que me chamou a atenção, fala, e os apóstolos saíram do sinédrio como? Alegres.
Eu estou cansado de ver gente que fala assim para mim, o meu ambiente de trabalho é opressivo. Glória a Deus, fala de Jesus ali, dá um bom testemunho. E a gente toma a decisão de sair. E aqui eles foram açoitados. E eles ficaram alegres, por quê? Por que eles ficaram alegres? Porque eles eram dignos de serem humilhados. Quem aqui faz decisão para ser humilhado? Raríssimas vezes. Raríssimas vezes. Nós desviamos de sofrer. Nós desviamos de sofrer. Não é para ser sadomasoquista, gente, não é isso a proposta. Mas se é o que o Senhor me pede, Ele vai dar força, Ele vai dar condição. Fala, Marcelo. Aí tem a ver com o gráfico lá das prioridades. Muito daquilo lá está ligado talvez às nossas zonas de conforto. Exatamente. Né? Porque tem áreas que você precisa confrontar alguém, não é uma coisa confortável. Como é que fica a minha imagem? Né? Nossa, mas eu vou falar com meu amigo que ele está errando? Ele vai virar a cara para mim. Mas como o Senhor vai ficar com isso, né? Você pega até coisas da tua propensão natural, falou de lazer, uma das prioridades. Para alguém que não tem propensão para esporte, uma coisa, talvez aquilo não seja um grande problema para ele. Não vai ser nunca tomar muito tempo dele, tá? Mas não quer dizer que ele está bem. Então, nós estamos num mundo que é nada de sofrer. Né? A gente se poupa, a gente fica em casa muitas vezes, a gente não gasta tempo com pessoas. Eu não vou me expor, eu não vou sofrer, eu não vou mudar de atitude. Então a gente, nesta coisa, a gente toma decisões que são, que muitas vezes não agradam ao Senhor. Então, a primeira coisa é lembrar, dentro daquele círculo que o Wagner mostrou, o Senhor Jesus é meu dono. Então agora, o que a Bíblia me fala, como é que eu posso tomar decisões que o agradem? Primeira coisa, o que a Bíblia diz, é que nós podemos e devemos pedir orientação do Senhor. E eu separei alguns textos aqui, olha só. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. A Bíblia fala que eu posso pedir a Deus. Né? Que nem muitas vezes a gente fala assim, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Né? Todo mundo já fala essa frase, né? Gente, a vontade de Deus não está escondida, tá? Ele não fica brincando de esconde-esconde, põe aqui atrás e fala, você é que descubra onde ela está. A gente já tem a Bíblia. Parece simplista eu falar isso. Mas se o Senhor Jesus é o meu dono, é a Bíblia que contém a vontade de Deus para mim e para vocês. Né? Nós não precisamos ver outras coisas. Né? Aqui fala, faz-me, Senhor, conhecer os caminhos de quem? Os teus. Né? Guia-me, ensina-me. Outro texto, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me. De novo, né? Se você tem falta de sabedoria, peça que Ele dá. Vai ser concedido. Então, são textos que mostram para nós que nós podemos e devemos pedir orientação para Deus. Não cai do céu, tá, gente? Você vai ter que abrir a Bíblia. Né? Então, você vai ter que estudar para tomar decisão. Não cai do céu bonitinho aqui, que nem a gente já separou os textos. Para o seu momento específico, você vai ter que procurar sobre aquele assunto específico. E pasmem, um livro tão pequeno fala de todos os assuntos, viu? É impressionante. Não tem assunto que você precise que não está contido um princípio de Deus ali. Né? E Deus se agrada, né? Em nos mostrar esse tipo de coisa. Então, de novo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Então, eu peço orientação e eu tenho orientação. Olha aqui, ó. Ele me leva para junto das águas. Ele guia-me. Né? O outro texto de Salmo 73, tu me seguras pela mão. Gente, quem não quer andar de mão dada com o Senhor? Ele segura pela mão. Ele guia com o teu conselho. Aonde que está o conselho?
A palavra dele, né? Depois me recebes na glória. Então, eu peço orientação e eu tenho orientação, né? Aqui, de novo, eu me lembro, o Marcão está aí, eu me lembro uma dinâmica que nós fizemos no culto infantil, e eu amo esse versículo, porque toda vez eu lembro dessa dinâmica. Nós apagamos todas as luzes. Quem estava nesse dia? Sérgio e Mari estavam? Nós apagamos todas as luzes, só ficava o culto infantil aqui embaixo. E a gente deu uma lanterninha para as crianças, e eles foram andando com a lanterna. Era uma gritaria, porque criança escuro, você só escuta grito, né? E o que é legal desse texto? Ele fala, ele guia os meus pés. Gente, muitas vezes, para tomar decisão, nós não temos um holofote que mostra lá na frente como é que vai ser meu futuro. Mas a lâmpada para os meus pés, ela guia aqui, ó. E eu posso dar o passo para o dia de hoje. Porque eu preciso confiar no Senhor para o dia de amanhã. E eu gosto muito desse texto, e eu me lembro dessa dinâmica, que a lanterninha, ela não era um holofote, né? Aqui na época era um breu, né? Não tinha nenhuma luz no estacionamento, e as crianças andavam com a lanterninha, só dava para ver o próximo passo. E é isso que é a palavra de Deus. Muitas vezes ela é lâmpada só para o meu pé, e a sua decisão ela é para o dia seguinte. Às vezes não dá para pensar no futuro, né? Mas se hoje eu tenho condição de entender, toma decisão para hoje, né? E eu gosto muito disso. Provérbios 16 fala, dirige os passos, né? Deus não deixa a gente ir no escuro. Outra coisa, então nós podemos pedir a Deus, Deus nos responde, e nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala pouquíssimo do Espírito Santo, né? Acho que as igrejas mais neopentecostais falam tanto do Espírito Santo que a gente se abstém às vezes de falar dele. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco o tempo todo. Muitas vezes ele nos alerta se estamos certos, se estamos errados, se estamos incomodados, nós precisamos parar. Olha aqui o texto que fala em Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Quantas vezes nós não estamos fracos para decidir alguma coisa? Ele nos assiste, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede. Muitas vezes eu fico imaginando essa cena na minha cabeça assim, eu estou pedindo A, aí vem o Espírito Santo e fala assim na minha oração, Deus, ela não sabe o que ela está pedindo, dá B para ela, dá B, porque a gente sabe que A não vai funcionar. E parece que ele muda a minha oração e dá B. E aí, o que a gente fala? Eu oro e Deus não responde. Responde sim. Só que é o B a resposta dele. Não é o A que eu pedi. Porque o Espírito Santo, ele vem e ele parece que ele... Opa, eu que sei. Tá? Eu estou aí dentro e eu que sei. Né? Por que ele intercede? Porque ele sonda o meu coração. E ele sabe que às vezes eu estou orando só para o meu interesse. E o Senhor transforma isso. E aí a gente cai, às vezes, no erro de falar minha oração não foi atendida. E não é verdade, né? Porque o Senhor nos escuta. Agora, existe condição para a gente receber a orientação de Deus. E às vezes a gente não quer pagar o preço dessa condição. Então, a gente pode pedir, Deus nos dá, nós temos o Espírito Santo. E quais são as condições? Deus guia quem? Os humildes. Se eu tiver soberba, vai ser difícil Deus me guiar. Se eu tiver altiva, eu sei, eu faço, eu consigo. Né? Hoje de manhã, sentou eu e o Wagner, a gente já tinha feito café, já tinha repassado a aula, já tinha tomado banho. Vamos orar. E a nossa oração foi por humildade. É a segunda vez que nós damos esse curso. E a gente pode chegar aqui e falar assim, eu já sei, né? Se a gente não tiver humilde aqui, não dá. Nós oramos por quem estaria nessa sala, Deus separou vocês nem desistiram,
né? Então, teve a chance do café e tudo mais, o Wagner deu 2 chances para vocês saírem, né? Deus guia os humildes. Ele ensina quem? Os mansos. Agrada-me fazer tua vontade. Muitas vezes, meus queridos, a vontade de Deus está na nossa frente, mas nós queremos fazer a nossa vontade. Então tem condição sim para a gente receber essas instruções. Olha aqui outra condição. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. Eu tenho deleite nos testemunhos do Senhor, nos conselhos do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então tem condição. Lembra que eu falei, não dá para ser 50% cristão. Tem que ser 100%. 100% cristão é eu ter essas condições. Eu preciso ser humilde, eu preciso deixar Deus me guiar, né? Eu gosto muito quando a gente fala de barro, né? Que fala que o nosso coração tem que ser barro na mão do Senhor. Barro é mole, é moldável, né? Se eu for dura, eu quebro se o Senhor tentar me moldar. Mas se eu sou barro, eu consigo ser moldada pelo Senhor, né? E quanto mais dura eu for, mais pancada eu recebo para conseguir ser moldada, né? Até aí tudo bem? Outra condição que Deus pede para nós, né? Não nos conformar com este século. Eu estou cansado, o Wagner falou, né? A gente trabalha com aconselhamento e tem sido assim uma coisa muito frequente a gente vê que ninguém mais peca. Todo mundo tem transtorno. Ninguém mais peca. Vocês estão rindo, é a verdade. É a verdade. A gente chega com a palavra para exortar, como o Marcelo falou, confrontar um irmão, fazer ele sair daquele caminho que para nós não é transtorno, é pecado, e vir para um caminho onde o Senhor está querendo, e a pessoa ela prefere ouvir que ela tem transtorno, porque ela ganha um remédio, ela ganha um medicamento, ela ganha uma terapia que afaga o coração. E o aconselhamento bíblico muitas vezes precisa expor o seu coração. Não porque a gente é melhor, gente, porque Deus também faz isso conosco, né? Então, não se conformar com esse mundo é você escutar muitas vezes que você tem um transtorno e você falar assim, não é, é pecado. É porque eu estou indo para um caminho que não é o correto. Cuidado com o que o mundo diz. Cuidado com o que o mundo fala. Muitas vezes, na hora de decidir as coisas, eu me lembro uma vez quando chegaram para mim e falaram assim, olha, você poderia trabalhar o período inteiro e ganhar mais, o que você acha? Seus filhos já estão adolescentes. Eu falei assim, por isso mesmo. Eu até preciso do dinheiro, mas eu não vou trabalhar mais. Justamente porque meus filhos são adolescentes. Então, é ir contra o mundo. Realmente eu precisava ganhar mais. Realmente eu tinha filho adolescente. Eles podiam até ficar sozinhos em casa. Mas era a minha reta final com meus filhos. Né? São decisões difíceis que vão contra o que esse século fala. E será que a gente tem coragem de tomar esse tipo de decisão? Outra coisa que a Bíblia nos diz é que é certo pedir conselhos. Só que tome cuidado, gente. Muitas vezes as pessoas vêm pedir conselhos, mas elas querem ouvir o que a pessoa deve fazer. A gente só tem que orientar a palavra. Olha, estuda tal coisa na palavra. Veja o que o Senhor diz sobre isso. Mas o conselho não é mandar o que a pessoa vai fazer. A decisão é sempre de cada um. É prioridade sua tomar aquela decisão. É privilégio seu tomar aquela decisão. Então, conselho não é escutar o que o pastor vai mandar eu fazer. O conselho é onde eu encontro na palavra os princípios para eu tomar essa decisão. Isso é conselho bíblico.
Conselho bíblico não é faça ou não faça. É estude isso aqui, ó, e decida. Temos o Espírito Santo, temos um Deus que se agrada em nos dar o caminho correto, temos a palavra e temos conselhos e conselheiros, né? Aqui fala, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. 2 semanas atrás o Wagner nem dormia direito, porque deu conselhos e a pessoa, opa, obrigada, mas eu vou continuar neste caminho. É um direito, né? Mas aqui fala, o sábio dá ouvido aos conselhos. Onde não há conselhos, onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há um bom êxito. Então escute pessoas. Vocês que são mais jovens, as pessoas que têm cabelos brancos, meus queridos, têm cabelos brancos por uma razão. Elas passaram por algumas coisas na vida. Escutem os mais velhos. Fala, Aline. Nessa questão eu lembro muito do meu pai, né? Porque às vezes eu vou conversar com ele e eu falo, aí pai, o que eu faço? E ele orienta, ele fala, aí eu falo assim, mas e aí o que eu faço? Aí ele fala, não, a decisão é sua. Eu vou estar aqui pra... Exatamente. E tem esses dois lados, mas a decisão é sua. Então é engraçado que eu falo, nossa, sou eu. Ó, o próximo slide aí, ó. E brinca, porque depois a culpa vai ser minha. Isso, exatamente. Exatamente, né? Eu estou acompanhando uma moça ainda, aí a semana passada ela falou para mim, eu vou pedir o divórcio. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você tem o feriado pela frente e eu vou te dar algumas coisas para você estudar sobre o divórcio. E ela estudou. Glória a Deus. Esta semana, o coração dela foi transformado pela palavra, né? Mas muitos falam, eu vou fazer o que me faz feliz, né? E na situação dela, ficar no casamento é mais difícil. O divórcio seria mais fácil. Mais fácil. Mas ela entendeu na palavra. Eu não posso decidir por ela. Eu não posso, né? Então é isso. A responsabilidade de tomar decisões é pessoal. Por esta razão, não vos tornei insensatos. Procura compreender qual é a vontade do Senhor e decide. E se eu errar? Volta atrás, gente. Jesus morreu para nos perdoar. Se eu errei numa decisão, eu posso voltar atrás, pedir perdão, recuo e começo de novo. Até para a morte tem jeito, né, gente? Porque Deus vai fazer com que ressuscitemos depois. Então não tem decisão que você não possa recuar e voltar atrás. Rose, mas vai ter consequência. Vai ter consequência, né? Mas o Senhor não vai te abandonar. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. Só que o que acontece? Você fala assim, bom, tá tudo muito lindo, maravilhoso, só que existem algumas áreas que a gente passa na vida que elas são um pouco nebulosas e que você vai procurar na Bíblia, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o uso da internet? Não vai ter, né? É algo novo, mas tem alguns princípios ali que valem. O que a Bíblia fala sobre vestimenta? Não vai ter se a roupa da moda é propícia ou não para você. Então tem algumas áreas cinzentas que nós podemos usar de outros artifícios, porque você pode falar que nem adolescente adora falar isso. Não existe namoro na Bíblia. Quem já passou por isso com filho? Como que você quer que eu namoro A, namoro B? Na Bíblia fala que não tem namoro, né? Porque eram tudo contrato de casamento na Bíblia. Realmente não tem. Mas a decisão com quem você vai se casar, a gente pode dar parâmetros bíblicos, né? Então, essas decisões, eu vou para o emprego A e para o emprego B, os dois são bons, um é em tal lugar, outro é em tal lugar, um exige tanto. Como eu tomo esse tipo de decisão? E eu fui atrás de um estudo que é bem interessante,
e ele fica, depois eu passo para vocês, para quem quiser, o artigo completo, ele é do John MacArthur, e ele fala sobre como você tomar decisões quando a palavra de Deus não é clara em algumas coisas, que nem, por exemplo, não roubar. Você sabe que você não pode roubar. Paga imposto. Você sabe que você tem que pagar imposto. E tem algumas decisões que você tem que tomar e que não são. E ele dá 7 itens aonde você pode pegar de orientação. E isso, gente, dá para ficar gravado. Um monte de gente fala assim, Rose, você ainda tem aqueles 7 itens, porque em 2023 nós demos a aula. E é bem legal, isso serve de parâmetro. Eu gostei bastante da forma com que ele colocou aqui. Então, como que eu faço escolha se não está muito bem definido ou se é um assunto, digamos, da modernidade, né? Como que a Bíblia faz isso, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar, e isso é um exercício, tá, gente? Não é só ler isso aqui. Então, tem que ter você debruçar um pouquinho para você poder olhar para esses 7 itens, né? Primeira coisa que eu tenho que perguntar diante daquela decisão que eu vou tomar. Esta minha escolha traz benefícios espirituais? E muitas vezes você vai ter que pensar, né? Que nem, por exemplo, eu lembro quando a Isabela foi fazer o intercâmbio, ela odiava ficar fora de casa. Toda espivetada e agora foi morar tão longe. E quando ela entrou na faculdade, por exemplo, ela entrou em 2, uma era fora daqui, aí ela falou, não quero ficar em casa, não quero morar fora, né? E quando ela tomou a decisão de fazer o intercâmbio, ela falou, eu preciso, embora seja difícil eu ficar longe, mas a minha vida espiritual vai sair ganhando. Então, embora ela fosse sofrer, porque não era do perfil dela, né? Ela precisava ter esse tempo de desmame da família e tudo mais, né? Então ela pensou nisso. Aqui tá, tudo é permitido, nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então vamos pensar, você tem uma festa para ir. É uma festa daquelas bem difíceis, né? Ou é uma festa onde eu vou poder conversar, ter um tempo gostoso com pessoas? O Wagner, por exemplo, quando a gente começou a namorar, era época de discoteca, essas coisas, né? E o Wagner odiava qualquer coisa que tivesse música, porque ele queria conversar. Aí eu falei, cara, não dá para conversar se a gente vai sair para dançar, por exemplo, né? A gente era adolescente. Aí ele falava, então eu não vou, porque eu quero conversar. Então, para ele, a música não era uma coisa que edificava, né? Então, você pode fazer escolhas e perguntar, me edifica? Eu vou conseguir ter algo, um benefício espiritual nisso? Convém? É útil isso que eu vou fazer? O segundo item é, minha escolha pode resultar num hábito escravizador? Muitas vezes, queridos, até uma escolha por um trabalho vira um hábito escravizador. Você vai ter que se dedicar tanto àquele emprego que vai virar seu ídolo. Não, Rose, mas você não está entendendo, vou ganhar muito bem. Não significa que vai ser bom para a sua vida. Porque talvez você, por ganhar muito bem, você vai ter isso como seu ídolo. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. A minha escolha pode resultar num hábito escravizador? Eu já tenho problema com o computador, eu vou passar o dia inteiro no computador? Né? Que nem eu tenho um sobrinho que ele é funcionário público e ele tem um cargo que tem 3 chefes acima dele. Então ele não tem serviço porque nenhum chefe delibera coisa para ele fazer. Eu falo, querido, o que você fica fazendo o dia inteiro lá? Ele falou assim, hoje eu estou estudando para outro concurso. Porque se ele não ocupar o dia dele, ele vai cair em pornografia, ele vai cair... Gente, um rapaz de 30 anos com o computador aberto o dia inteiro, sem ter o que fazer, sendo pago, pode virar um hábito escravizador, até da preguiça que escraviza. Né? Então nós precisamos ver esse tipo de coisa. Né? Voltando no mesmo texto, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso aqui te convém? Lembra, quem é o seu dono? Né? Nós precisamos lembrar disso. Outro item que ele coloca para a gente observar.
A minha escolha desonra o templo de Deus, e o templo de Deus é o meu corpo. Tá? O templo de Deus é o meu corpo. Então, o que eu vou comer hoje desonra o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Eu vou passar mal com esta escolha que eu fiz? Esta roupa que eu estou colocando, as pessoas conseguem enxergar o Senhor através de mim ou conseguem enxergar o meu corpo? É o templo do Espírito Santo que está aqui. O que eu estou falando, que é o meu corpo, é a minha voz, ela transmite o templo do Espírito Santo ou ela transmite fofoca? São coisas que nós podemos olhar, né? A rodinha que eu estou, ela está afetando o meu ouvido, né? Ela me estimula a fazer coisas que eu não deveria fazer com o meu corpo. Temos que lembrar disso também, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, gente? Não é essa igreja aqui, gente, pelo amor de Deus, uma construção que está bem ruim, nossa, já, né? Não é isso aqui que é o templo do Senhor, o santuário. É isso aqui que é o santuário, né? E nós precisamos lembrar disso. Nós fomos comprados por alto preço. Então, se eu não faço meus exames, se eu não cuido da minha saúde, se eu não tomo meu remédio, se eu não pratico exercício físico, né? Ou se eu faço isso em excesso, restrinjo a minha alimentação. O Wagner disse que nos últimos cultos aí teve 3, 4 pessoas passando mal de manhã porque não se alimentaram, né? Porque às vezes é a moda, a dieta da moda e tudo mais. É o meu corpo, gente. O meu corpo também faz parte da minha decisão. A minha escolha pode levar alguém a tropeçar? Eu sempre ficava muito em dúvida com esse texto, né? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para o exercício da liberdade de vocês, que não se torne pedra de tropeço para os fracos. Eu, na minha imaturidade, eu sempre pensava assim, se a pessoa é fraca, ela que tem que ficar mais forte, né? Eu não vou cuidar se ela vai tropeçar ou não com uma atitude minha, né? E depois Deus foi me mostrando que isso é amor ao próximo. Eu tomar certos cuidados. E uma vez nós fomos convidados para almoçar num lugar, nós estávamos de férias, estava toda a minha família, e praia, aquela coisa gostosa, né? Uma cervejinha, uma caipirinha. O meu pai sempre fazia os drinks lá bem gostosos e não sei o quê. E nós fomos convidados para almoçar na casa de uma família. E eu falei assim, o que a gente leva? Não precisa levar nada. Eu falei, não, deixa a gente levar as bebidas, né? Então, a gente pode levar, né? Uma cerveja, alguma coisa assim. Aí falou assim, olha, nós vamos ter lá um tio meu que luta contra o alcoolismo. Então seria bom não levar. Gente, está de férias. O tio é que luta contra o alcoolismo, né? Não sou eu que luto contra o alcoolismo. Mas, por amor àquele homem, se uma caipirinha, se uma cervejinha ia levar esse homem a pecar, por que não? Eu posso ficar sem beber aquela refeição. Ele não pode me ver beber, mas eu posso ficar sem beber. Então, por amor, eu estou levando outras pessoas a pecarem? É uma outra pergunta que nós temos que fazer. Por amor ao próximo, né? Eu demorei para aprender isso. Eu achava que cada um que se virasse com a sua fraqueza, né? Outra coisa importante, minha escolha promove o evangelho. Nós temos uma moça que frequentou nossa casa lá, quando as reuniões do Prossigo eram em casa. Ela trabalhava num laboratório e ela falava assim, Rose, é coisa impressionante. Deus sempre coloca um muçulmano perto de mim. Sempre põe um muçulmano perto de mim. Aí ela teve a oportunidade de estudar fora do país. Para a Austrália ela foi. Chega no laboratório, ela cristã, só muçulmano em volta. Eu falei, minha querida, isso é privilégio. E ela começou a entrar em contato com pessoas que pregavam para muçulmanos,
para ela poder aprender, como que ela podia falar do evangelho para os amigos de laboratório. Agora, muitas vezes eu vejo pessoas e falam, eu sou a única pessoa crente no meu trabalho. Gente, isso é privilégio. Isso é privilégio. Você ser o único crente. Deus te pôs ali, né? Então, a minha escolha promove o evangelho ou eu quero ficar só no meu reduto, né? Gente, nós somos chamados para ser sal e luz. Essa moça não se intimidou. Deu mais trabalho, ela teve que estudar como é que ela fala do evangelho para o muçulmano, né? E aonde essa moça pisa, Deus põe alguém muçulmano perto dela, né? Então nós precisamos ver, eu estou promovendo o evangelho? Nossa, você não sabe como é o meu chefe, eu acho que eu vou pedir demissão. Às vezes o seu bom testemunho ali dentro vai acabar trazendo o seu chefe para Cristo. Nós queremos fugir. Lembra da primeira coisa que eu falei? A gente quer parar de sofrer. E esquece. O que aconteceu com os nossos irmãos lá em Atos? Eles se alegraram por sofrer pelo evangelho. E a gente quer se ver livre, né, dessas coisas. O 6º item. Gente, eu acho que o sinal vai tocar, mas eu tenho mais 2 só, tá? Que o Wagner roubou o meu tempo. A minha escolha viola a minha consciência, né? Mas aqueles que têm dúvida é condenado se comer. Por quê? Não comer com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Eu lembro uma vez a Isabela trabalhava na área de vendas e ela foi chamada para trabalhar numa fábrica de cigarros. Gente, venda garantida, né? Venda garantida. E ela, na época, eu lembro que ela estava começando a namorar o James, e o James é um ex-fumante, e fez isto depois que se converteu para parar de fumar. E ela falou assim, eu não posso pegar esse emprego, vai violar minha consciência. Não tem nada demais, trabalho honesto, eu vou levantar de manhã, vou sair, vou vender, né? Quanto ao trabalho em si honesto, ela falou, mas a minha consciência não vai ficar tranquila vendo o meu noivo sofrer tanto para largar esse vício, de vender algo que pode promover o vício de outras pessoas, né? Então você vê, venda garantida, ganho ok, tranquilo, mas ia violar a consciência dela. Tinha alguma coisa de errada? Não, não tinha, né? Mas ela não estava em paz em tomar aquela decisão. E por último, a minha escolha está glorificando a Deus? Mesmo que eu esteja sofrendo, se está glorificando a Deus, gente, nós temos que fazer que nem os discípulos e estarem alegres por sofrer por isso, né? Assim, quer comam, quer bebam, faça qualquer outra coisa, é a glória de Deus. E o mundo diz que é a sua felicidade. Não é isso que a gente escuta? É a sua felicidade, não é a glória de Deus que está regendo a minha vida. Concluindo, então, após esses itens, eu espero que ajude você a tomar decisão. Muitas vezes não é errado, né? A gente ter tomado uma decisão e está difícil manter aquela decisão. Está sofrível. Nem sempre o que é difícil é errado. Nem sempre porque eu estou sofrendo, acho que não era essa vontade de Deus para mim. Que nem essa moça, eu falei para ela, você tomou a decisão de não ir na direção do divórcio. Vai ser difícil. Não vai ser Não, vai ser difícil. Você está num momento muito complicado. Mas você vai honrar a Deus, né? Então, o Senhor realmente vai te dar condição. E eu queria que vocês pegassem aí Atos 5, o final daquele texto que eu não anotei aqui, não sei porquê. É a última parte daquele texto dos discípulos, porque fala Atos 5:42, porque fala que eles foram açoitados, falaram, não fale mais do evangelho e pode ir embora. E aí fala, e
todos os dias no templo e de casa em casa, eles pararam de falar? Não cessaram de ensinar e pregar a Cristo. O mais importante não era se livrar do sofrimento. O mais importante era continuar pregando a Cristo. O que é mais importante para nós? Vamos orar? Querido Deus, toda hora a gente tem decisão para tomar. Toda hora a gente tem coisas para priorizar. Amanhã é um dia difícil para todo mundo já. Logo cedo, Deus. Ou talvez ainda hoje para montar a agenda da semana. Que te agradar, ó Deus, seja a coisa que mais queiramos, ó Deus. Que possamos ser resilientes quando sofremos, ó Deus. Que possamos olhar para o Senhor e não para a nossa felicidade muitas vezes. Tua palavra fala que no mundo nós teremos aflições, ó Deus, mas que o Senhor Jesus venceu e nós vamos ter, ó Deus, uma eternidade para desfrutar de gozo e prazer, ó Deus. Que possamos fazer escolhas certas, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.